Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a este vídeo, nossos queridos professores da Rede Municipal de Criciúma. Eu sou a professora Gislaine Sala, eu estou como gerente de indicadores educacionais na Secretaria de Educação e a proposta desta videoaula é, de fato, passar informações a respeito do SAEB a todos os nossos professores da Rede Municipal de Criciúma. Não apenas aos professores de língua portuguesa e matemática, mas a todos os professores, porque todos nós precisamos compreender o que é uma avaliação de larga escala, o que é o SAEB e quais são os impactos desta avaliação, né, que tanto falamos enquanto sistema, enquanto administração pública, né, em relação aos seus resultados, ao IDEB, né, que é um resultado do SAEB. Para iniciar, né, então, essa reflexão, né, apresento aqui um material apontando o que seria uma avaliação de larga escala. Antes de qualquer coisa, né, nós, professores, precisamos compreender qual a diferença de uma avaliação formativa realizada por nós, né, professores em sala de aula, e o SAEB, uma avaliação de larga escala. Qual a diferença entre esses dois tipos de instrumentos, né? Porque às vezes a gente fica questionando, mas por que o SAEB é dessa forma, né? Por que não considera as questões dos alunos com deficiência, né? Então, o que nós precisamos entender é que o SAEB, ele é uma avaliação de larga escala e, por conta disso, apresenta características próprias e diferentes das avaliações formativas. Mas vamos lá. As avaliações de larga escala, elas são instrumentos aplicados em larga escala. Ela acontece em nível municipal, como por exemplo a nossa PROMAC. Em nível estadual, a partir deste ano nós teremos uma avaliação de larga escala estadual chamada de CAESC, que será aplicada pela Secretaria de Estado nas turmas de 2º, 6º e 8º ano. Também no âmbito nacional, que nós temos hoje apenas o SAEB, no âmbito nacional. E no âmbito internacional, nós também temos uma avaliação de larga escala, que é o PISA. Essas avaliações, elas têm como objetivo avaliar a qualidade do ensino ofertado pelas redes, sejam essas as redes municipais, a rede estadual e até, de certa forma, algumas redes privadas. Quais são as características desta avaliação? A larga escala, ela envolve um grande número de estudantes. Então, ela vai definir uma turma. São todos os estudantes do 5º ano. Então, é um grande número de estudantes. Elas são aplicadas de forma padronizada. Todos os aplicadores, eles recebem uma formação e eles seguem rigorosamente a essa forma padronizada que foi definida. E a avaliação de larga escala, ela também avalia as competências e habilidades em diferentes áreas do conhecimento, conforme a definição do certame. Mas aí qual é a diferença com a avaliação do professor? Nesse material, nesse slide, né, eu apresento aqui algumas características: o objetivo, a abrangência, a frequência, os instrumentos e a utilização dos resultados. A avaliação do professor, ela tem como objetivo acompanhar o desempenho individual dos nossos estudantes. O professor, ele consegue identificar e preparar uma avaliação de acordo com a realidade de cada estudante. Na avaliação de larga escala, não é possível essa adaptação para cada uma das necessidades dos nossos estudantes. Então, elas medem um desempenho coletivo em relação à turma, em relação à escola e em relação à rede. Tanto é que na avaliação de larga escala, nós temos ali resultados, mas nós não conseguimos saber como que foi o desempenho de cada um dos nossos estudantes, porque são resultados macros, né, em relação às turmas, em relação à escola, como também são divulgados os resultados das redes. A abrangência, como eu já disse, a avaliação do professor é a sua turma, os seus estudantes, e a avaliação de larga escala,
tem os níveis aí, né, municipal, estadual, internacional. A frequência da avaliação do professor ela é contínua, é diariamente, né? O estudante ele é avaliado em todo o seu percurso, né, em todo o seu processo de aprendizagem. Já a avaliação de larga escala, ela é periódica, em datas definidas, né? Ela não tem um acompanhamento aí desse processo de aprendizagem, né? Ela avalia essa grande massa de estudantes. A avaliação do professor, ela também considera diferentes instrumentos, provas, trabalhos em grupo, produção textual, produção coletiva. Então, o professor ele consegue elaborar diferentes tipos de instrumentos. Já na avaliação de larga escala, isso não é possível. É um único teste e ele é padronizado para todos os estudantes, indiferente das suas condições. A utilização dos resultados, ela também apresenta aí algumas características diferentes. A avaliação do professor é acompanhar o processo de aprendizagem e desenvolvimento do meu estudante. Eu vou conseguir ver, não, esse estudante, ele teve esse resultado na prova. No entanto, eu sei que ele poderia ter tido um resultado melhor. O que será que aconteceu, né? Será que foi uma situação na família, uma situação em casa, né? Ele poderia ter tido um desempenho melhor. Ou então, nossa, meu estudante ele conseguiu avançar em relação à sua aprendizagem, né? No trimestre anterior, ele estava com um pouco de dificuldade, mas nesse trimestre já conseguiu superar. Ele superou porque eu fiz essa intervenção pedagógica. Então, a avaliação do professor, ela é in loco e ela é adaptada para cada uma das realidades. E os resultados da avaliação de larga escala, eles são os resultados de aprendizagem da rede. Enquanto sistema, nós somos avaliados a partir desses resultados. Então, não dá para esperar de uma avaliação de larga escala um instrumento diferenciado para o meu estudante que tem uma certa dificuldade de aprendizagem, porque isso não vai acontecer. Essa avaliação ela é padronizada para toda a rede, para todo o seu certame, né? Então, por isso, essas diferenças. E em relação, né, a todos esses certames de avaliações de larga escala, o SAEB é uma dessas avaliações, né? O SAEB que tanto falamos. Esse SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ele é organizado pelo INEP, né, que é uma autarquia do Ministério da Educação, né? Então toda a prova, a elaboração dos itens, as questões, envio, né, das avaliações, dos malotes, diagramação, tudo isso acontece sobre a responsabilidade do INEP. E o SAEB, ele não é só a prova lá, o teste de língua portuguesa e o teste de matemática. Ele é um conjunto de avaliações que permite realizar esse diagnóstico da educação brasileira. Ele envolve o teste cognitivo de língua portuguesa e de matemática, mas também envolve uma série de questionários. E esses questionários, eles são respondidos pelos estudantes, pelo diretor, né, que eu vou falar um pouco mais adiante. O SAEB, ele acontece de duas maneiras, censitário ou amostral. O que significa isso? Censitário é quando todos os estudantes da rede realizam a prova. Por exemplo, o 9º ano de toda a rede pública realiza avaliação de língua portuguesa e de matemática. É censitário, todos os estudantes realizam. Está em estudo a questão das ciências humanas e ciências da natureza. Como ainda está em estudo pelo INEP, eles estão aplicando de maneira amostral. Então, o próprio INEP seleciona algumas escolas, algumas redes, para estar aplicando a avaliação de ciências humanas e ciências da natureza, como formas de testes. Quando o resultado é amostral, né, quando a prova é amostral, esse resultado ele não impacta diretamente, né, na organização das políticas públicas, serve mais como testes, né, tentativas do próprio Ministério da Educação. A rede pública, ela realiza avaliação de maneira censitária. Então, todas as turmas, todos os estudantes de 5º e 9º ano realizam a prova. Porém,
só são divulgados os resultados das turmas que têm 80% de participação e realizam a prova os estudantes, as turmas, né, que tenham 10 ou mais estudantes. A rede privada, ela também acontece de maneira amostral. Nem todos os estudantes realizam, né, algumas escolas que são convidadas a realizar. Em relação às turmas avaliadas no SAEB, nós temos o segundo ano, né, no último certame do SAEB, em 2023, algumas escolas da rede foram convocadas, né, a realizar a avaliação do segundo ano, mas não foram todas, por isso que foi amostral. Também são avaliadas as turmas de quinto e nono ano do ensino fundamental e as turmas de terceiro e quarto ano do ensino médio. No que nos compete aqui, né, então são avaliados, né, todos os estudantes da rede de quinto e nono ano. Ressaltando que quando o quinto e o nono ano é avaliado, não é apenas a turma série, mas toda a etapa. Então, na avaliação do quinto ano, cai descritores da matriz relacionados ao quarto, ao terceiro, ao segundo. Da mesma forma no nono ano, caem descritores do oitavo, do sétimo, do sexto, né? De toda a etapa. E o SAEB, embora os testes eles sejam de língua portuguesa e matemática na questão cognitiva, deve ser um compromisso de todos os professores da escola, né? Porque acaba às vezes ficando uma cobrança maior no professor de língua portuguesa e matemática, salvo engano, porque a responsabilidade pela leitura, interpretação e raciocínio são de todos os professores. Então aqui faço um pedido, né, para todos os professores que estão assistindo a esse vídeo, para que busquem maneiras de trabalhar as questões do SAEB. Mas não porque são as questões do SAEB, mas sim porque são descritores fundamentais para o desenvolvimento dos nossos estudantes. A interpretação, a leitura, influencia diretamente em todas as áreas do conhecimento, em todos os componentes curriculares, e não apenas língua portuguesa e matemática. Mas o teste, que acontecerá em outubro, né, na última quinzena de outubro, nós teremos a aplicação do SAEB, né, o pessoal que é responsável pela aplicação da Coordenadoria Regional de Educação liga para a escola para agendar a data, né, então são em dias diferentes. O que nós sabemos é que é na última quinzena de outubro. E os testes, né, eles são de língua portuguesa e matemática, mas também pode acontecer a aplicação de ciências humanas, ciências da natureza, e nesse ano tem uma novidade aí que é a questão dissertativa. Porém, essas, né, elas são de maneira amostral, elas não são censitárias. Ouço muito os professores questionarem em relação aos estudantes com deficiência. Mas como que funciona a questão do estudante com deficiência? É injusto, porque eu tenho que adaptar a minha prova, mas a avaliação de larga escala não adapta a prova. Realmente, pessoal, a gente entende, né, todas essas angústias que nós temos, né, porque também é nossa angústia, né? Mas quando a gente fala de avaliação de larga escala, é realmente essa grande massa de estudantes. Não existe um instrumento adaptado para cada uma das necessidades. O que o SAEB consegue fazer de adaptação é em relação ao estudante cego, né? Tem provas em braille, tem provas ampliadas, é possível disponibilizar um leitor de tela conforme a deficiência, um leitor humano que é o auxiliar, né, o estagiário que vai acompanhar o estudante. Também é possível um tempo adicional de prova, né, conforme a deficiência, e o intérprete de Libras. Esses recursos, eles são disponibilizados, né, para o estudante no dia da aplicação da prova do SAEB, de acordo com o que a escola preencheu no censo escolar. Né? Nós temos uma data base, né, lá no início do ano, né, a data da base do censo escolar, e de acordo com a deficiência que foi colocada no censo, que migrou para o INEP, é o recurso que esse estudante vai receber de suporte, né, de acessibilidade no dia da avaliação. Os estudantes com deficiência, eles têm as suas respostas também tratadas pelo modelo da TRI, que é a teoria de resposta ao item,
Então, todos os estudantes que realizam a prova, eles são considerados, seja esse estudante com deficiência ou não. Esse é o modelo que o INEP traz, né, para o SAEB. Até o momento, né, hoje, início de setembro, não temos nada publicado, né, especificamente explicando coisas diferentes do que temos até agora, tá? Então, só para deixar bem evidente que caso surja alguma outra orientação, né, nós estaremos divulgando para as escolas, mas o que nós temos até o momento é isso. Além dos testes de língua portuguesa e matemática, também faz parte do SAEB os questionários. E os questionários, eles são tão importantes quanto o teste. O questionário, ele também é resolvido, né, respondido no mesmo dia da prova. Injusto? Algumas questões a gente acha injusto mesmo, né? Por exemplo, um estudante do 5º ano, ele fez 2 horas de prova e depois ainda tem mais esse questionário para responder. Então, realmente é cansativo. Mas tem coisas que a gente não consegue mudar, né? Em relação a esses questionários, tem o questionário do aluno do 3º e 4ª série do ensino médio. Temos o questionário do 5º e do 9º ano, que são praticamente iguais. O que muda é que no questionário do 9º ano tem uma questão sobre a transição para o ensino médio. Temos um questionário eletrônico para o diretor, um questionário eletrônico para o professor de educação infantil. Então, o SAEB, ele também avalia a educação infantil. De que forma? Por meio deste questionário. Não é uma avaliação com os estudantes, mas é um questionário que vai trazer um retrato da educação infantil no país e na rede de ensino. Questionário eletrônico dos professores do ensino fundamental e médio. Nós já encaminhamos para as escolas as orientações para um cadastro. Então, todos os professores pedagogos de 5º ano de língua portuguesa e matemática do 9º ano devem realizar este cadastro e no e-mail que eles colocarem lá no cadastro vão receber um link para estarem preenchendo este questionário a qualquer momento. Vocês vão receber ainda as orientações, tá? Também tem um questionário eletrônico do secretário de Educação, né, que nós respondemos lá na secretaria. E nesse ano tem aí uma novidade, que é o questionário socioeconômico para as famílias. Então, as escolas que forem selecionadas para realizarem a avaliação amostral do 2º ano, as famílias também vão responder um questionário socioeconômico. Mas para que serve esse questionário socioeconômico? Ele vai traçar a relação entre as vulnerabilidades e a aprendizagem, porque o município, as redes, elas precisam investir recursos de maneira igual para todas as escolas. E um estudante considerado negro ou num nível de vulnerabilidade mais baixa precisa ter acesso e aprendizagem da mesma forma que um estudante branco e um estudante com maior índice de nível socioeconômico. Então, por conta disso que existem esses questionários, né? Os questionários dos estudantes, porque eles traçam a questão socioeconômica com a aprendizagem. E uma atenção também especial ao questionário do professor. Quando a gente acessa o QEDU e busca lá pelas escolas da nossa rede, percebemos que aparecem escolas com professores que possuem apenas ensino médio. Então, é bem provável que tenha um erro de preenchimento aqui, né? Porque nós não temos professores com ensino médio, né? Os professores têm que ter a graduação, tanto para o processo seletivo de ACT, quanto para o concurso público. Então, temos um erro aqui no preenchimento do formulário ou até do preenchimento do censo escolar. Mas falamos muito sobre o que é essa matriz SAEB. Né? O que é essa matriz SAEB que que fundamenta a avaliação do SAEB? A matriz, ela é o conjunto de habilidades essenciais que precisam ser consolidadas até o final de cada etapa. E quando a gente fala em descritor, né, os descritores de língua portuguesa, os descritores de matemática, nós estamos nos referindo
ao básico do básico, o mínimo do mínimo que o estudante precisa consolidar. Não é a diretriz inteira, não é a BNCC inteira. São alguns descritores que ele precisa consolidar. Em relação à língua portuguesa, por exemplo, nos anos iniciais nós temos 15 descritores. Porém, na BNCC são 113 habilidades, né? Então aqui a gente consegue perceber que quando a gente fala de descritores, eles são descritores básicos, mínimos. Nos anos finais, a mesma relação. 21 descritores que organizam a prova SAEB, mas são 185 habilidades nos anos finais. Então, quando a gente usa o discurso, né, nós somos 7 no SAEB, nós somos 6,5, né? Hoje a rede, nos anos iniciais nós somos 6,5 e nos anos finais nós somos 5,4. Aumentamos no nosso último IDEB, né? Nós saímos de 6,2 para 6,5 nos anos iniciais e nos anos finais de 5,2 para 5,4. Mas quando a gente usa, né, esse termo, nós somos 6,5 no SAEB, é uma boa nota, comparada aí com as redes, né, principalmente com as redes que têm o mesmo porte do que o nosso município, porque a gente não pode se comparar com o município que tem menos escolas e menos estudantes, porque quanto maior a rede, maior a complexidade. Mas em relação aos municípios do porte de Criciúma, né, nós temos um bom IDEB. Porém, 6,5 significa que nós somos 65% dessas habilidades mínimas, desse mínimo, né? Então, a gente precisa aqui, né, a partir dessas reflexões, procurar reforçar esse trabalho da matriz SAEB, desses conhecimentos mínimos que os estudantes precisam ter acesso. Até porque, a partir desse mínimo consolidado, nós vamos conseguir avançar nas demais habilidades da BNCC, né, e dos percursos formativos. Na matemática, né, da mesma forma, nos anos iniciais nós temos 28 descritores, mas lá na BNCC, né, na nossa diretriz, são 81 habilidades, então olha aqui a proporção, né? Nos anos finais são 37 descritores, mas são 121 habilidades, então a BNCC ela traz muito mais conteúdo, né, muito mais habilidades para serem desenvolvidas. Mas se nós não estamos dando conta, né, de consolidar o mínimo, né, o que esperar aqui da tal da BNCC, né? A prova, ela também traz o conceito de proficiências. Proficiência em língua portuguesa e proficiência em matemática. O que seria essa proficiência? É o quanto o estudante sabe ou consegue fazer em relação a um conjunto de habilidades esperadas para aquele ano ou etapa escolar. Então, é aquilo que o estudante precisa, né, consolidar naquela etapa escolar. As proficiências, ou seja, cada uma das questões lá que trazem os descritores, ela é mensurada a partir da teoria de resposta ao item, TRI. O que é esse TRI? É diferente da teoria clássica. A teoria clássica, ela considera erro e acerto. Acertou, pontua, errou, não pontua. No TRI, na organização da prova do SAEB, depois que aplica a prova, o INEP faz uma avaliação quais foram as questões que os estudantes mais erraram e classificam ela como difícil, e quais foram as questões mais fáceis, né, e classificam ela como fácil. Cada uma das questões tem destratores, que são os itens, né, que o estudante assinala, né? Aí, o estudante ele precisa assinalar a letra A, que é a correta, e assinalou a letra B. Mas o que falta para o estudante aprender, consolidar de conhecimento para entender que a alternativa correta é a A? Então, ele traz a questão dos destratores e o TRI, ele descarta qualquer possibilidade de chute ou de gabarito em branco, né? Ele descarta, porque ele vai verificar se o estudante acertou apenas questões difíceis, porque ele chutou, né? E errou as fáceis, esse aluno já sai do cálculo e não entra nessa média, né? Porque ele descarta todas as questões relacionadas aí de chute. Da mesma forma, o estudante com deficiência, né? O estudante com deficiência que assinalou, né, com auxílio
de um instrutor, né, do monitor, que é um aluno com deficiência, entregou um gabarito em branco, esse estudante nem vai entrar para o cálculo, porque o TRI, ele considera essa grande massa, né? Então ele vai descartar os chutes. As proficiências, elas são expressas em pontos, em uma escala. Cada ponto na escala representa um nível crescente de complexidade de habilidades, e a escala é composta por 4 níveis: o nível insuficiente, o básico, o proficiente e o avançado. Então, se vocês acessarem novamente lá o QEDU, na barra do IDEB, aparece no cantinho ali as proficiências, né? E vocês vão ver as pontuações. O nível insuficiente vai de 0 a 170 e poucos pontos em matemática, por exemplo. Então, as escalas, conforme a pontuação dos estudantes, vai migrando aqui. Qual é o nosso desejo? Né? Que a gente consiga que os nossos estudantes cheguem na escala de proficiência proficiente e avançado. As proficiências, por exemplo, aqui, né? Elas são padronizadas pelo INEP para se chegar numa nota. Na nossa rede, por exemplo, nós tivemos uma proficiência nos anos iniciais de 224, em matemática de 232. É feita uma fórmula, uma padronização, que acaba tendo uma nota, né? A nossa nota na aprendizagem nos anos iniciais foi de 6,47, né? Considerando língua portuguesa e matemática. Nos anos finais, foi de 5,49. Porém, o SAEB não considera apenas a proficiência à aprendizagem. Ele também considera o fluxo escolar. O que é o fluxo escolar? São as aprovações, reprovações e a evasão. Né? Entende-se que o estudante ele precisa concluir o ensino fundamental na idade certa. Se ele não está concluindo na idade certa, o sistema está falhando de alguma forma. Por conta disso, nós somos penalizados pelo fluxo. Então, para que a gente possa entender, né, o resultado da rede, né, como exemplo, no aprendizado nos anos iniciais, nós tivemos uma nota de 6,47, o nosso fluxo foi 100%. Não tivemos casos de evasão e de reprovação nos anos iniciais. Então, a nossa nota nos anos iniciais foi 6,5. A nossa meta era 6,4, ficamos acima da meta. Nos anos finais, o nosso aprendizado foi 5,49. Porém, o nosso fluxo não foi 1, foi abaixo, porque tivemos casos de reprovações e tivemos casos de evasão, que é mais evidente nos anos finais, né? Então, por conta disso, a nossa nota ela não foi arredondada para cima, e sim arredondada para baixo. Ficou 5,4. Também é muito importante que vocês, professores, saibam, né? O SAEB, que resulta nesse índice, conhecido aí como o IDEB da escola, né? Ele tem aí o objetivo de avaliar a qualidade do ensino que é ofertado. E eu sou muito revoltada com a nossa nota, porque eu acho que nós somos muito melhores que 6,5 e muito melhores que 5,4. O trabalho que vocês desenvolvem em nossas escolas, eu acredito que é muito melhor que isso, né? E que no fim a avaliação acaba baixando aí por N fatores. Mas para além desse resultado que avalia a qualidade, o IDEB, o SAEB, ele influencia muitas políticas públicas, como, por exemplo, os recursos que vêm para o município. E é importante que vocês saibam disso, né? Por exemplo, o Fundeb. O Fundeb é o recurso que vem do Ministério da Educação, por número de alunos, para pagar a minha, a tua e a de todos os profissionais da rede, a folha de pagamento. Financia a nossa folha de pagamento. E a partir do resultado do IDEB, nós podemos receber mais ou menos Fundeb. Por exemplo, no nosso último IDEB, nós aumentamos o resultado, mas nós não aumentamos o resultado de escolas consideradas vulneráveis. Então, a gente recebeu menos Fundeb.
Então é importante que nós, professores, também tenhamos conhecimento disso, né? Que o nosso Fundeb foi menor, porque nós não conseguimos aumentar o resultado em algumas escolas. Também depende do IDEB, do SAEB, alguns programas que vêm para as escolas. Por que na escola X tem esse programa e na escola Y não tem este programa? É por conta dos resultados do IDEB. Outra fonte de recurso chama-se ICMS educacional. O ICMS, ele considera vários indicadores aqui no estado. Um dos indicadores é a frequência e é o resultado da nota. Porque se nós temos recursos e estamos investindo em educação, esse investimento precisa demonstrar por meio da qualidade. Investimento e qualidade. Então, o ICMS é um recurso que vem para o município, vem para a educação, mas vem para o município como um todo, a partir desses resultados. E o PAR, que é um programa também de ações articuladas do governo federal, utiliza os resultados do SAEB e do IDEB para estar destinando aí algumas verbas e emendas para os municípios. Então, pessoal, espero ter contribuído em relação aos conhecimentos do SAEB, né, o que é essa prova, como se organiza, quais os impactos que ela tem, mas nós, enquanto Secretaria de Educação, estamos à disposição, né, para contribuir, para estar nas escolas conversando também com vocês. Multipliquem esse vídeo, acessem, né, curtam também o nosso canal e estamos à disposição de todos vocês. Espero aí ter um bom resultado no SAEB, porque nós estamos trabalhando bastante para isso e eu tenho certeza que vocês também. Beijo no coração e até o próximo!